Oi, amores, tudo bom? Terceiro ano, como estamos? Hoje, nossa aulinha de história, não vamos trabalhar com o nosso livrinho, tá certo? A gente está trabalhando com datas comemorativas, então não tem aqui. Na próxima aula, já temos assunto, tá certo? Então, essa semana, que é a Semana da Pátria, né? Que já começou no dia 1º. Então, vocês já receberam aí o desafio, né? Que tem para cantar, né? O hino nacional. Ok? Ó, faça e envie pra gente, tá certo? Aquele desafiozinho que tem. Então, hoje a nossa aula é sobre o grito da independência, que é 7 de setembro, certo? Que é comemorado, que é segunda-feira que vem, é feriado no Brasil, só no Brasil, que é comemorado, certo? Então, vocês sabem que tem a história, vocês estão vendo aqui a foto de Dom Pedro, e aqui é uma imagem de Dom Pedro, a imagem, ele está na margem do rio Ipiranga, dando o grito de independência, que é dia 7 de setembro de 1822. Foi quando ele deu o grito de independência. Vocês viram que teve a novela, né, que terminou agora há pouco, a das 6, falando sobre a independência. Como eu sempre falei para vocês, ali tem partes que são verdadeiras e outras ficções. Então a gente não pode acreditar em muitas coisas que teve ali não, certo? Aquele do dia do fico, realmente aconteceu. O da independência, aconteceu. Então tem outros fatos que não. Então, no dia 7 de setembro, certo? Comemoramos o Dia da Pátria. Porque foi nesse dia, há muito tempo, o Brasil ficou independente de Portugal. Então vocês sabem que os portugueses vieram aqui em abril, não é isso? De 1500, quando os portugueses avistaram a nossa terra e eles veio para o Brasil. Aí foi quando ele descobriu o Brasil, Dom Pedro, foi Pedro Alves Cabral, aí veio a família real, veio para cá, o rei de Portugal, Dom João, veio para o Brasil, ficou aqui um bom tempo, junto com sua família. Aí Dom Pedro, que era o filho mais velho dele, no Brasil. Então vocês sabem toda aquela história que teve aqui no Brasil com a chegada dos portugueses, das nossas riquezas que eram levadas do Brasil para Portugal e de Portugal era vendida para outros lugares, né? Isso para outros países e a gente tinha de comprar, o que era nosso a gente tinha de comprar de novo. Ah, se a gente tinha café, a saca de café era vendido para fora e se a gente quisesse comprar, tinha de comprar dos portugueses. Então, foi no início do século XVI. Os portugueses dominaram o quê? O Brasil. Por isso, tornou-se colônia de Portugal. Então, o que foi que aconteceu? O Brasil começou a ser colônia de Portugal. Vocês viram que tinha escravidão. Teve... Como é que eu posso explicar para vocês? Que teve uma guerra, que teve o Brasil fechou o porto para alguns países, não é isso? Aqui, até voltar ao normal. Então, com isso, o rei de Portugal, Dom João, teve de voltar para Portugal. Ele saiu do Brasil, que daquele que mandava no Brasil e mandava para Portugal ao mesmo tempo. Ele tinha de voltar. Se ele não voltasse para Portugal, ele ia perder o reinado. Então, outro rei de outro país ia tomar conta. Quer dizer, ia tomar Portugal, ia tomar Lisboa de quem era direito, que era o rei de Portugal e de sua família. Então, ele voltou. Então, quando ele voltou, tinha de deixar alguém aqui. Ele deixou seu filho mais velho, Dom Pedro, que ele tem o quê? 5 anos. Mas com 5 anos, uma criança foi questionada, não podia mandar numa nação. Então, mas ele ficou como um doutor aqui. Teve um homem responsável por tudo que acontecesse no Brasil, ele ia ter de resolver. Mas com a assinatura de Dom Pedro. Então, com isso, Dom Pedro foi crescendo, foi vendo as coisas erradas, não estava concordando mais com as atitudes do rei de Portugal, do seu pai. Então, ele disse, não, vou começar a lutar para ver o Brasil livre de Portugal. Não mandar. Então, ser só aqui do Brasil. Então, se aqui tem ouro, vamos vender o ouro. Mas o dinheiro é nosso. Temos açúcar? Temos. Temos café? Temos. Então nós vendemos. Não vai levar para Portugal vender e ficar para ele. Não pode. Tinha que ser nosso.
certo? Então, o que foi que fez Dom Pedro? Com isso tudinho, junto com sua esposa Leopoldina, quando já estava adulto, casou, teve filho, ele resolveu, disse, não, vou em cada estado do Brasil falar com cada um daqueles governantes que tinha, né, isso, lá. Que não era governante, foi das capitanias hereditárias que ele tinha dado e cada um ficava lá comandando. Ele foi lá, falava para poder se juntarem e fazer como se fosse um monte de soldados para lutar contra Portugal. Então Dom Pedro foi, aceitou muitas opiniões, se aliaram todos e ficou. Então Dom Pedro voltou, quando chegou aqui, viu aquela revolução que ele tinha de voltar, ele não podia ficar mais. Aí o que foi que aconteceu? Ele disse, não, eu vou ficar, vou batalhar e vou ficar. Já que ele já tinha conseguido muito aliado, ficou. Então nesse dia 9 de janeiro, ficou conhecido como o dia do fico, que foi uma data importante, o dia do fico. Por quê? Porque foi nesse dia que Dom Pedro disse a frase, se é para o bem de todos e felicidade da nação, diga ao povo que fica. E ele ficou. Então com isso ele foi para São Paulo, né? Já os soldados portugueses voltaram para dizer ao rei que Dom Pedro não ia voltar, ia ficar no Brasil, ia comandar. Então teve outra cartinha, já Dom Pedro já estava aqui à margem do Rio Ipiranga, e foi lá, recebeu uma carta que Leopoldina mandou, dizendo que ele tinha de voltar de todo jeito para Portugal. Ele disse, não, não volto, eu vou ficar no Brasil, que é o meu lugar. Então ele foi nesse dia 7 de setembro de 1822, levantou a espada e deu o grito de independência ou morte. Então, no dia 7 ficou conhecido como o grito de Ipiranga. Aí foi quando o Brasil ficou livre de Portugal. E Dom Pedro foi coroado imperador naquela época, certo? Espero que tenham gostado um pouquinho da história, não é isso? Aí vocês têm uma anotaçãozinha, aí vocês vão lá e escreve, certo? Aí vocês têm a perguntinha. O que ocorreu no dia 7 de setembro, gente? Ocorreu o quê? A independência do Brasil, não é isso? Foi declarada, né, a independência do Brasil. E de qual foi o país que o Brasil quis ficar livre? Da Inglaterra, da França, de Portugal. Onde Dom Pedro deu o grito de independência? Onde foi? À margem de quê? Do rio Ipiranga, certo? Então vocês têm aí para fazer, tem uma cruzadinha também, bem fácil, tá certo? No caderninho de vocês façam. Não esqueça que essas datas comemorativas vocês têm de ter no caderninho, porque não tem no livro. Não deixe de fazer, faça a resposta, comece a estudar. Não tem no livro, tem uma anotaçãozinha pequena. Se não tem, deixe guardadinha, porque depois você vai precisar para poder estudar, tá certo? Então, beijo, até a próxima aula.